quando a gente estava falando de Pix, o Pix, de fato, ele afetou algumas transações que a gente vê, vamos chamar assim, antigas, né? Que estavam... O DOC é um processo ainda, ele não morreu ainda, né? Ele existe, mas é um processo que está bastante antigo, de certa forma, uma transação que demora mais de um dia. Bem legado, bem no legado, assim, da infraestrutura. Então, esse foi o primeiro a sofrer, né? Houve mais de 80% de queda nas transações de DOC. TED ainda, assim, houve uma queda no volume também, porque é um substituto natural, mas como os grandes valores ainda continuam sendo transacionados por TED. Então, em quantidade a gente vê uma queda, mas em valor até uma resiliência em relação ao volume transacionado. E boletos, por incrível que pareça, os boletos continuam crescendo, porque eles têm muito mais valor agregado do que a transação de Pix ali, que é muito pessoa física para pessoa física, né? A transação de pessoa física para pessoa jurídica, ela é mais cara, né, no Pix do que um boleto, por exemplo. Então, o boleto ele é muito resiliente ainda e continua crescendo. O boleto tem, por exemplo, lastro de crédito, você consegue fazer várias operações, capital de giro, descontos, antecipações, enfim, você tem versátil, como instrumento ele é muito versátil. Ele não é só uma transação, né, de pagar e receber, ele vai muito além disso. Então, ele continua crescendo no Brasil, por exemplo, anualmente, continua crescendo, apesar de todo o crescimento do Pix. Eu acho que eles convivem, a gente tem estudado agora como que a gente consegue fazer, por exemplo, a convivência dos dois instrumentos. Recentemente, os bancos começaram a lançar, que chama... É o boleto com Pix, alguns chamam de boleto. Tem o Pix automático também que tá vindo, né? Que vem o boleto lá, vem o código de barras e o QR Code do Pix. As coisas convivendo no mesmo, quer dizer, o mundo antigo com o mundo novo e pegando o que é melhor dos dois, né? Então, eu vejo que acho que o DOC deve morrer num curto espaço de tempo, não vejo muito sentido do DOC continuar da forma que está. A TED deve também diminuir o volume de transação. O boleto eu já vejo uma transformação dele, né? A forma de liquidação talvez possa ser pelo Pix, mas os dados lógicos do boleto têm muito valor agregado para as empresas. Isso deve conviver com um mundo novo. Cara, você trouxe um ponto que eu acho até engraçado. Um tempo atrás, se pegar uma transação de DOC, lembrando aqui, quando o mercado era mais consolidado, tinha uma estatística que falava o seguinte: o custo marginal de um DOC, sendo com 50 centavos, sendo que o consumidor pagava para o banco R$8. Então, com a última onda de tecnologia e concorrência, primeiro a gente teve a queda dos preços, né? Muitas vezes, os bancos disponibilizando o TED de forma gratuita, dependendo da operação. E a gente vê agora um movimento de composição de novas tecnologias, né? Com um mercado muito mais competitivo, condições importantes para entrar novos agentes, como as fintechs, etc., né, Bruno? Sim. E no final do dia a gente acabou vendo essa abertura de mercado muito forte, a concorrência também levando a isso, né? Eu acho que o custo também para muita operação pequena, o Pix ele ajudou a destravar isso, porque era proibitivo em alguns casos. Quando a gente olhava uma operação de TED, por exemplo, você ia fazer, dependendo do custo que a instituição colocava, era proibitivo. E é realmente esse ponto que eu tinha até já visto essa estatística, né? Tanto que a TED, ainda para quando você está falando de montantes maiores, quando a gente está falando de entre empresas, ainda acontece de uma forma muito, muito forte. Mas o ponto que eu queria ver, até em relação a falando de boleto, né? Assim, a gente tem aí o Pix automático para chegar também, e outras... quando você pega o roadmap ali, evolutivo do Pix, ele cada vez mais eu entendo que tem agregando funções que uma hora ou outra vai acabar batendo mais de frente com o boleto. Vocês já chegaram a ver quando é que esse momento encontra ali? Eu tenho visto cada vez mais convergir. Inicialmente, quando se falava em Pix e boleto, eu tinha essa percepção também. Mas eu estou vendo um movimento contrário, de as instituições cada vez mais unirem o Pix e o boleto, porque na verdade o volume de transações em dinheiro continua muito, muito alto no Brasil. Até aumentou durante a pandemia, né? Por incrível que pareça, o governo precisou imprimir bastante papel para suportar as transações que estavam sendo demandadas em dinheiro no país. Então o volume de transações em dinheiro ele é algo muito presente. Então, você fala assim, pagar boleto com dinheiro é ainda algo muito presente. Então, pensa numa empresa, né, que ela está vendendo um produto para emitir boleto, ela não pode restringir os seus clientes, assim, eu só vou vender se o cara for pagar com Pix, só pagar com cartão de crédito. A empresa, ela fala assim, você paga como você quiser, né? Sim, então, é importante. Então, o boleto dá essa liberdade, né? Os boletos, então,
especificamente o boleto agora com QR Code e com o código de barras impresso, na verdade o cliente paga como ele quiser. Coexiste, né? ali, né? Coexiste. Se quiser pagar com débito automático, né, com DDA, pode pagar. Se ele quiser pagar por Pix, consegue. Se ele quiser pagar em dinheiro numa lotérica, pode pagar. Então, ele é muito híbrido, né? Tem muitas opções de formas de pagamento que eu vejo cada vez mais eles convivendo e até, inclusive, para lastro de crédito, né? Sim. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?